As guerras médicas foram uma série de conflitos ocorridos entre os anos 492 e 449 a.C., entre o Império Persa e as cidades-estado gregas, conhecidas como polis. Esses conflitos tiveram origem em antecedentes históricos que remontam ao século VI a.C. Naquela época, a região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia, era dominada pelo Império Persa. As cidades-estado gregas que ficavam na região costeira da Ásia Menor, como Mileto e Éfeso, eram tributárias do Império Persa, o que significa que elas pagavam impostos ao Império em troca de proteção. No entanto, em 499 a.C., estas cidades-estado se rebelaram contra o Império Persa, lideradas pela cidade de Mileto. Essa rebelião, conhecida como Revolta dos Jônios, foi esmagada pelos persas em 494 a.C. A Revolta dos Jônios deixou claro o conflito de interesses entre o Império Persa e as cidades-estado gregas, e se tornou um antecedente importante para as guerras médicas. Os principais motivos que levaram às guerras médicas foram a disputa pelo controle da região da Ásia Menor e a rivalidade entre o Império Persa e as cidades-estado gregas. Além disso, a hegemonia da Grécia sobre as cidades da Ásia Menor era vista pelo Império Persa como uma ameaça à sua segurança e controle sobre a região. Por outro lado, as cidades-estado gregas viam o Império Persa como uma ameaça à sua independência e ideais de liberdade. Outro fator que contribuiu para as guerras médicas foi a política expansionista do rei persa Dário, que conquistou várias regiões da Europa Oriental e da Ásia Central. E aí, pessoal, gostando de aprender sobre as civilizações antigas? Então não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos explorar o fascinante mundo da história das civilizações. A Primeira Guerra Médica teve início em 492 a.C., quando o rei persa Dário enviou uma expedição militar para punir as cidades-estado gregas que haviam apoiado a revolta dos Jônios. A expedição persa foi liderada pelo general Mardonios, que conquistou várias cidades-estado gregas na Ásia Menor. Entretanto, a expedição fracassou em conquistar as ilhas gregas do Mar Egeu. Foi neste período, durante a Primeira Guerra Médica, que a cidade de Maratona se tornou famosa por conta da Batalha de Maratona, que ocorreu em 490 a.C. entre os exércitos grego e persa. A cidade de Atenas, temendo uma invasão persa, enviou um exército de cerca de 10.000 homens para se juntar às forças de outras cidades-estado na defesa da região. O exército persa, liderado pelo rei Dário, desembarcou na costa da Grécia na planície de Maratona. O general ateniense Miltíades, comandando as forças gregas, optou por atacar os persas antes que eles pudessem se estabelecer na região. Na Batalha de Maratona, os gregos conseguiram uma vitória decisiva sobre os persas, apesar de estarem em desvantagem numérica. As táticas de Miltíades, combinadas com o uso da falange grega e sua superioridade na infantaria, foram fundamentais para a vitória. Após a vitória, um soldado ateniense chamado Fidípides correu cerca de 40 quilômetros de Maratona até Atenas para informar sobre a vitória. Segundo a lenda, ele teria gritado Nene Kekamen, vencemos, antes de cair morto de cansaço. Essa história é a origem da maratona, uma corrida de longa distância que faz parte dos Jogos Olímpicos modernos. O rei persa Dário foi um dos personagens mais importantes das guerras médicas. Ele foi o responsável por iniciar a Primeira Guerra Médica e foi também o principal responsável por organizar as campanhas militares contra as cidades-estado gregas. Após a derrota na Batalha de Maratona, Dário tentou novamente conquistar a Grécia, mas acabou morrendo antes de conseguir realizar seus planos. Seu filho, Xerxes, assumiu o trono e deu continuidade às guerras contra os gregos. Dário foi um rei persa astuto e habilidoso, que conseguiu manter o Império Persa unido e expandiu suas fronteiras. No entanto,
Seu desejo de expandir ainda mais suas conquistas acabou levando à guerra contra os gregos, o que foi um erro estratégico que acabou enfraquecendo o Império Persa. Cerca de 10 anos depois, Xerxes lançou uma grande campanha para conquistar a Grécia em retaliação à derrota do exército persa na Batalha de Maratona. O exército persa era imenso e contava com tropas de diversas regiões do império. O objetivo de Xerxes era atravessar a Grécia continental e conquistar a cidade de Atenas, que era vista como uma das principais inimigas do Império Persa na região. Para chegar lá, ele precisava atravessar as Termópilas, um estreito desfiladeiro entre montanhas que era guardado por uma pequena força de soldados espartanos e aliados. A Batalha das Termópilas foi um episódio crucial da Segunda Guerra Médica. O rei Leônidas I de Esparta liderou uma força de cerca de 7.000 soldados gregos, que tentaram resistir ao avanço persa. Embora os gregos fossem em número muito inferior, eles conseguiram bloquear a passagem dos persas por 3 dias, infligindo pesadas baixas ao inimigo. Porém, o exército persa conseguiu contornar as Termópilas por uma rota montanhosa e atacou Atenas, que foi incendiada e destruída. Ainda assim, a resistência espartana na Batalha das Termópilas foi vista como um exemplo de heroísmo e sacrifício, e se tornou um símbolo da luta da Grécia contra o Império Persa. A Segunda Guerra Médica teve início em 480 a.C., quando o rei persa Xerxes iniciou uma grande campanha militar contra a Grécia. O exército persa contava com mais de 100.000 soldados, além de uma grande quantidade de navios. Os persas conseguiram invadir a Grécia continental e conquistar várias cidades-estado, mas foram derrotados na Batalha de Salamina, uma batalha naval que marcou o fim da invasão persa. Os gregos conseguiram se unir em uma aliança, liderada por Esparta e Atenas, e conseguiram resistir aos ataques persas. O rei persa Xerxes teve um papel importante nas guerras médicas. Ele foi o responsável por liderar a invasão persa à Grécia, que foi uma das maiores campanhas militares da história da humanidade. Xerxes foi um rei bastante ambicioso e que desejava expandir as fronteiras do império assim como seu pai. Ele construiu uma ponte de barcos sobre o Estreito de Bósforo para levar seu exército até a Europa e tentou conquistar a Grécia continental. No entanto, a invasão fracassou e Xerxes acabou voltando para a Pérsia derrotado. Sua derrota marcou o início do declínio do Império Persa e a ascensão da Grécia como potência militar e cultural. Após as guerras médicas, as cidades-estado gregas se uniram em uma aliança conhecida como Liga de Delos. Essa aliança foi criada em 478 a.C. e era liderada pela cidade de Atenas. A Liga de Delos tinha como objetivo principal proteger as cidades-estado gregas contra possíveis invasões estrangeiras, especialmente do Império Persa. Além disso, a Liga ajudava a garantir a segurança das rotas comerciais no Mar Egeu. Com o tempo, a Liga de Delos se transformou em uma espécie de império ateniense, com Atenas exercendo um controle cada vez maior sobre as outras cidades-estado da aliança. Isso gerou tensões e conflitos entre Atenas e as outras cidades, especialmente Esparta. Atenas utilizou a Liga de Delos para consolidar sua posição como potência naval e comercial na região, e também para financiar a construção de monumentos e edifícios importantes na cidade, como o Partenon. O controle ateniense sobre a Liga era garantido por um sistema de tributos, em que as cidades-estado membros da aliança pagavam para Atenas. As tensões entre Atenas e as outras cidades-estado atingiram um ponto crítico durante a Guerra do Peloponeso, um conflito que durou de 431 a 404 a.C. A guerra colocou Atenas e seus aliados contra Esparta e seus aliados, e teve como causa principal as tensões em torno da Liga de Delos e do controle ateniense sobre a região. A Guerra do Peloponeso acabou enfraquecendo a Grécia e deixando-a vulnerável a invasões estrangeiras. Foi durante esse conflito que o rei persa Artaxerxes II aproveitou a oportunidade para tentar retomar o controle da região, apoiando a cidade-estado de Esparta. No final,
Atenas foi derrotada na Guerra do Peloponeso e a Liga de Delos chegou ao fim. No entanto, o legado da Liga e de Atenas como potência naval e cultural da região continuou a exercer influência sobre a Grécia e o mundo antigo. A Liga de Delos também é vista como um exemplo da tensão entre a união e a autonomia das cidades-estado gregas, um tema que permeou a história da região. Com a derrota dos persas, a Grécia se tornou a principal potência militar e cultural do mundo antigo. A cultura grega continuou a se desenvolver e influenciar o mundo ocidental por séculos. A filosofia, a arte e a política grega foram elementos fundamentais na construção das bases da civilização ocidental. As guerras médicas também causaram impacto na história do Império Persa. A derrota nas guerras enfraqueceu o império e acabou sendo um dos fatores que levaram à sua queda em 330 a.C., quando foi conquistado por Alexandre o Grande. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo, explorando juntos a história das civilizações.